Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2020 da Intelbras. Estão presentes o Sr. Altair Silvestre, CEO, o Sr. Rafael Boeng, CFO e diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Bruno Teixeira, Head de RI da companhia. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Intelbras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bruno Teixeira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Bruno, pode prosseguir. Obrigado, Greg. É uma grande satisfação estar com todos vocês aqui. Ontem, no dia 22 de março, a Intelbras completou seus 45 anos e é com um grande prazer que a gente está hoje aqui fazendo a nossa primeira divulgação de resultado, né, de um trimestre que concluiu um ano bastante importante do ponto de vista de resultados para a companhia, e foi um ano bastante desafiador, né, com todo o contexto da pandemia e todos os cuidados de saúde que a gente precisou agregar também com relação ao negócio. Então, junto comigo, como o Greg já comentou, estão o Sr. Altair Silvestre, CEO da companhia, e o Sr. Rafael Boeng, CFO da companhia. E a gente está aqui à disposição, né, após a nossa apresentação, para esclarecer as dúvidas e poder conversar com vocês sobre o resultado do quarto trimestre. Eu vou seguir a apresentação que está disponível e vou passar ela de maneira paulatina para a gente poder acompanhando os resultados e cada um dos assuntos que a gente gostaria de apresentar aos senhores nessa nossa conferência. Iniciando, então, no slide 4, com relação aos destaques do quarto trimestre de 2020, a gente destaca dois pontos importantes, dois eventos, né, que foram considerados no quarto trimestre, que a gente precisa esclarecer, e a partir daí a gente trata todos os demais indicadores econômicos e financeiros da companhia. Em fevereiro desse ano, de 2021, o Ibracon fez uma orientação de que o crédito financeiro decorrente da lei de informática precisaria ser contabilizado não mais como um crédito que anteriormente vinha sendo reconhecido como uma redução do IPI pago, né, e ele passaria a compor outras despesas ou receitas operacionais embaixo da margem bruta. Então, a gente trouxe essa tabelinha previamente como seria considerada a receita, que daria 2,2 bi de receita no ano de 2020, e agora, com essa nova forma de contabilização, que passa a ser 2,134 bilhões. Então, é uma queda no reconhecimento de receita de 3,8, que ela está considerada na nossa demonstração financeira, e por ter sido reconhecida somente no quarto TRI, geraria um impacto direto no quarto TRI, e por isso a gente faz esse destaque, e ao longo da apresentação os senhores vão ver também que a gente faz algumas ponderações com relação à receita.
E o segundo ponto relevante é que em outubro de 2020 a gente foi declarado vencedor, né, num processo judicial da retirada do ICMS como base de cálculo do PIS e COFINS, e também esse efeito gerou resultados operacionais e financeiros, e a gente conversa sobre esses efeitos também ao longo da apresentação. De maneira geral, o nosso trimestre, o quarto trimestre de 2020, foi um excelente trimestre, né, que a gente tem uma receita líquida, então, de 671 milhões, com 39% acima do quarto trimestre de 2019, isso falando da forma nova de contabilização, né? Em seguida eu vou falar sobre os ajustes. Um EBITDA de 158 milhões, 156% superior ao quarto trimestre de 2019, e um lucro líquido de 206 milhões, 190% superior ao quarto tri do ano passado. E isso nos gera um ROIC pre-tax de 53,3%. Como eu comentei, todos esses números afetados também por essas duas novas considerações. De maneira ajustada, a gente traz o número para vocês, o que nos daria uma receita líquida de 755 milhões, né, no quarto TRI, 57% superior à receita líquida do quarto TRI de 2019, um EBITDA de 106 milhões, 70,9% superior ao quarto TRI de 2019, e um lucro líquido 50% superior ao quarto TRI de 2019, de 107,238 milhões. Ok? E o ROIC ajustado, então, de 46%, já mais em linha com o histórico da companhia, da forma que a gente vem entregando os resultados. Aqui só cabe o destaque de que a gente faz as contas, né, em cima da receita líquida também ajustada. Ok? A nossa evolução do EBITDA ao longo de 2020 foi bastante expressiva. Saímos de um EBITDA de 11% em 2019 para um EBITDA de 16%, praticamente 17% já ajustado em 2020. Né? Fazemos o destaque aqui que parte desse EBITDA de 409 milhões tem a influência não recorrente do ganho de causa, então o impacto no EBITDA foi de 52 milhões 955 mil, e basicamente o destaque aqui que a gente gostaria de reforçar diz respeito às margens ao longo do ano, que foram ampliadas, né, através do nosso repasse de preço, que foi acontecendo ao longo do segundo trimestre, do terceiro e quarto trimestres, e os nossos custos foram absorvendo a alta do dólar, né, através do custo médio, então a gente teve uma margem operacional inflada ao longo do ano. Por outro lado, despesas controladas e abaixo do crescimento da receita contribuíram também para o crescimento de EBITDA, e já mais ao final do período, ao longo do quarto trimestre, a gente enxerga uma margem EBITDA mais alinhada com as margens EBITDA históricas da companhia. Passando agora para a gente conversar sobre os segmentos de atuação, primeiramente a gente traz um resumo do ano de 2020, e como é a nossa primeira apresentação dos resultados, a gente reforça aqui os três segmentos de atuação da companhia: segurança, que trabalha toda a linha de circuito fechado de TV, de hardware e software para monitoramento de imagens, alarmes de intrusão, de incêndio e controle de acesso. O segmento de comunicação, que é formado por produtos de fibra ótica, tanto ativos quanto passivos, switches e roteadores, rádios comunicadores, rádios para transmissão de internet e comunicação unificada, e aí também as smart box, né, as smart TVs, para a gente poder trabalhar a comunicação também na TV. E a linha de energia, com geradores solar on-grid e off-grid, os no-breaks e as fontes, e é o nosso segmento que vem liderando a automação residencial na companhia. De maneira
anualizada, né, a receita líquida de segurança apresentou um crescimento de 14%, 13,9%, já considerando a nova forma de apuração. Então, 1,1 bi de receita em 2020 e uma margem bruta de 418 milhões, de 36,5%. Já a nossa linha de comunicação apresentou um crescimento de 34% no ano de 2020, com 772 milhões de faturamento e uma margem bruta de 230 milhões, que representa praticamente 30% da receita líquida. E a linha de energia, com 214 milhões de faturamento, um crescimento expressivo de 86% contra 2019, e uma margem bruta de 52 milhões, 24,3%. E agora a gente vai apresentar os resultados detalhados do quarto TRI por cada segmento. Então, começando por segurança, que representou 55% do faturamento ao longo do quarto trimestre, onde a gente observou um crescimento em todas as categorias de atuação, com sell-out forte, né, ao longo do quarto trimestre. Estamos liderando uma mudança de tecnologia bastante importante para o controle de acesso residencial, principalmente no que diz respeito aos videoporteiros com tecnologia Wi-Fi e as fechaduras digitais, e a parte toda de receita recorrente, que vem iniciando um processo de aceleração importante. A gente viu ao longo do ano a nossa controlada Sevent crescendo de maneira expressiva suas receitas, entregando excelentes resultados, e também ao longo do quarto trimestre. Aqui nessa tabela, a gente traz a comparação do quarto TRI, né, na primeira coluna, com a nova forma de contabilização, e na segunda coluna, na base de comparação, que a gente entende ser mais adequada para poder fazer a comparação entre os trimestres. Então, a gente percebe, né, um crescimento de 48% na receita líquida contra o quarto trimestre de 2019 e 21,8% contra o terceiro trimestre de 2020, né? E uma leve queda de margem bruta, já esperada, né? A gente já tinha ciência de que aconteceria em função da estabilização dos custos e mesmo com repasse de preços chegando em níveis de margem mais próximos à realidade da companhia. Destacamos aqui também um forte crescimento de quantidades, então o nosso segmento de segurança entregou mais produtos de fato, né? Cresceu em quantidades, cresceu em faturamento e cresceu de maneira importante também em margem bruta. Passando para o segmento de comunicação, que representou no quarto trimestre 34% do nosso faturamento, destacamos um forte crescimento em toda a linha de fibra ótica, né? Uma linha de negócios muito próxima dos provedores regionais de internet, um destaque importante para a nossa atuação junto aos provedores de internet, que foram bastante ágeis durante esse período de pandemia e o deslocamento dos escritórios para as residências, né? Entregando mais velocidade de internet em diversas regiões através da fibra. Então, esse crescimento da fibra se manteve ao longo do quarto trimestre, né? Um outro ponto bastante importante é que o nosso negócio de comunicação, a origem da telecom, da companhia, vem agregando novas linhas de negócio e que compõem de maneira interessante novas receitas ao segmento de comunicação. E a demanda, de maneira geral, segue bastante aquecida para todas as linhas de negócio de comunicação. A gente faz a mesma consideração aqui, no que diz respeito a tanto a receita quanto ao lucro bruto. Então, apresentamos o quarto trimestre oficial com a nova forma de contabilização e o novo quarto trimestre ajustado, né, considerando o crédito financeiro ainda como redutor de imposto na receita, e a gente tem um crescimento de 62%, 66% contra o quarto TRI de 2019, né, com 257 milhões de faturamento em comunicação,
e uma margem bruta de 30%, 30,7%. Ok? Entregamos também crescimentos expressivos de quantidade, né, 29,2% comparando com o quarto TRI de 19 e 11% superior ao terceiro TRI de 2020. Já no segmento de energia, né, nossas duas unidades de negócio mais recentes, que representaram 11% do faturamento, né, da receita líquida no quarto TRI de 2020, com destaque para a nacionalização da produção de no-breaks, né, que a gente tem uma linha muito mais competitiva com produção nacional. Já iniciamos a produção aqui em São José, Santa Catarina, e assim que a fábrica de Tubarão estiver pronta, vai ser migrado para lá. E a energia solar com realmente um forte crescimento no trimestre, realmente um forte crescimento ao longo de todo o ano, que se refletiu também no quarto TRI, e um destaque para a demanda aquecida de pequenas e médias unidades consumidoras, que realmente é o nosso foco de atuação, e a energia solar vem entregando um excelente crescimento nessa linha de negócios. Destacamos aqui a mesma condição, né? Apresentamos o quarto trimestre com a nova forma de contabilização e o ajuste feito para a base de comparação ao terceiro TRI. Então, 81 milhões de receita, que representa 84% acima da receita do quarto TRI de 2019, e uma margem bruta de 21 milhões, 72% acima do quarto TRI de 2019. E as margens em linha com o que já a energia vem entregando, de 26,6%. Nosso caixa, né, a robustez do caixa é uma premissa de operação da companhia. Sempre nos preocupamos em manter um caixa bastante robusto. Saímos de 400 milhões de caixa em 31 de dezembro de 2019 para um caixa de 752 milhões, praticamente 753 milhões em 31 de dezembro de 2020. Aqui a gente destaca que, de maneira operacional, a gente já faria um acréscimo importante ao nosso caixa, mas lá no início da pandemia, nos meses de abril e maio, a gente tomou a decisão de fortalecer o caixa da companhia para poder atravessar o processo de crise, né, da pandemia, e poder, de fato, de maneira preventiva, contribuir para que o canal, né, a parte financeira do nosso canal de comercialização não se deteriorasse. Então, a gente trouxe robustez ao caixa da companhia e precisou agregar aquele financiamento que vocês enxergam nesse gráfico de pontos. Então, acabou que esse financiamento não precisou ser tão utilizado, foi muito importante, mas acabou ficando no caixa da companhia ao final do ano de 2020. Aqui a gente destaca também que uma decisão tomada ao longo do segundo semestre do ano passado de reduzir as operações de forfaiting, né? A gente já conversou com alguns dos senhores a respeito dessa decisão, e essa decisão vai começar a se refletir ao longo do primeiro trimestre agora de 2021 e nos primeiros meses do segundo trimestre de 2021. Então, esse caixa, que hoje se vê realmente bastante fortalecido, vai ser reduzido e vai chegar nos níveis mais adequados à operação da companhia. Enfim, com relação ao CAPEX, a gente destaca que, em comparação ao ano de 2019, que a gente trouxe diversos investimentos, tanto em aquisições quanto em expansão industrial, né? O ano de 2020 foi marcado por um pouco menos de investimentos nesses sentidos, né? Mas ao segundo semestre retomamos os investimentos para crescimento. Então, tanto, né, o início das obras da fábrica de Tubarão, quanto as ampliações da fábrica de Manaus e de Minas Gerais, né, Santa Rita do Sapucaí. E, de maneira geral, o CAPEX de 2020 está bastante em linha com o que a companhia vem apresentando de maneira recorrente como CAPEX de manutenção e expansão. Por fim, para a gente concluir a apresentação e dar bastante espaço para
perguntas, dúvidas e alguma consideração que os senhores tenham. A gente traz 5 pontos de perspectivas aqui que são importantes de serem compartilhados, né? A primeira é que, de fato, temos uma perspectiva de concluir o ano de 2001 e já enxergamos isso ao longo do primeiro trimestre, um crescimento em linha com o nosso histórico. Então, estamos otimistas com as nossas ações e as nossas estratégias, né, que elas vão trazer bons resultados ao longo de 2021. Por outro lado, percebemos algumas incertezas com relação à evolução da pandemia, né, e eventualmente algumas decisões dos governadores com respeito ao lockdown podem afetar de maneira momentânea alguns negócios, de maneira regional. Então a gente está bem atento a esse ponto. Já estava no início da pandemia, né, e hoje, com esse nível de pandemia no Brasil, a gente continua atento e tomando as decisões aqui para poder manter os negócios funcionando e apoiando o canal de distribuição, né? Trazemos também a informação de que temos uma previsão de 460 milhões para expansão orgânica e inorgânica ao longo dos próximos 18 meses. Então, é um CAPEX que a gente vai ver, né, nas nossas próximas projeções e nas nossas próximas divulgações de resultado, né, que vai se ampliando ao longo do ano. Do ponto de vista do abastecimento, né, do impacto da pandemia na cadeia de suprimentos, a gente destaca aqui uma dificuldade no abastecimento de chipsets, né, que desafia a nossa logística, mas que de maneira muito eficiente a gente vem abastecendo as fábricas, né. Essa dificuldade já existiu ao longo do segundo semestre do ano passado, ela continuou acontecendo ao longo deste primeiro trimestre. Então, é um destaque que a gente faz, é um compartilhamento dessa informação com os senhores. Estamos trabalhando de maneira bastante eficiente, conseguindo cumprir os planos, né, tanto de abastecimento quanto de produção e entregas. Então, temos uma atenção bastante forte a esse processo de deterioração da cadeia logística, mas estamos abastecendo e estamos cumprindo os planos. E, por fim, né, temos lançamentos de produtos previstos aí que vão reforçar os nossos segmentos atuais da companhia. Então, a gente destaca, dentro do controle de acessos, a linha de automação de portões, né, dentro de todos os segmentos de atuação, toda a parte de automação residencial e IoT. Então, já ao longo desse primeiro semestre de 2021, a gente vai ver esses novos lançamentos sendo comercializados e disponibilizados para o mercado. Então, a gente tem um otimismo, né, e bastante expectativa de que vão reforçar a nossa participação nos nossos mercados de atuação. Tá ok? Bom, de apresentação de resultados, eram esses os pontos. A gente deixa aberto aí para a próxima meia hora poder conversar com os senhores, né? As perguntas vão poder ser feitas através do chat e do dial-in. Então, eu passo a palavra para o Greg, que vai nos explicar como fazer perguntas e como que vai ser a dinâmica daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenham alguma pergunta, por favor, pressionem *1 de seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, por favor, pressione *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Iniciaremos com as perguntas de webcast. A primeira pergunta vem do Sr. Caio. Bom dia, obrigado pela apresentação. O setor de energia cresceu 86%, mas vocês poderiam informar qual foi o crescimento exclusivo do setor para energia solar, on-grid e off-grid? Muito obrigado. Bruno? Senhor quer responder ou prefere que eu responda? Não, pode responder. Tá. A gente está juntando as duas unidades de negócio, né, especificamente dentro de segmentos de atuação.
para simplificar a apresentação do resultado, né? Mas o crescimento do ano de energia solar a gente triplicou o faturamento de energia solar comparado a 2019. Não sei se eu respondi a pergunta, né, mas a energia solar, faturamento de 2020, 3 vezes maior do que o faturamento de energia solar em 2019. Próxima pergunta, também vinda do webcast, é do senhor Leonardo Lima. Vocês poderiam informar suas perspectivas em M&A? Existe alguma previsão para a Intelbras entrar nos serviços de armazenamento em nuvem? Sim. Bom dia novamente. Sim, existe. Nós temos um plano firme, né, de aquisições, como apresentamos, tivemos a oportunidade de expor no nosso roadshow. A primeira novidade já deve realmente acontecer aí nos próximos dias. Realmente, o investimento em nuvem, em armazenamento, em venda de gravamento de imagens e receita recorrente é um projeto nosso, que estamos realmente investindo nisso. Também empresa que estamos já, digamos, em processo de discussões para isto, mas é um projeto importante também para 2021. A próxima pergunta vem do senhor Rodrigo. Gostaria de entender os impactos de PIS e COFINS e lei de informática sobre os resultados esperados em 2021. Esses efeitos devem continuar? Rafael, quer responder, Rafael? Não, os impactos, sim, bom dia. Houve um impacto expressivo no ano de 2020 decorrente de uma ação judicial, né, onde se questionou a incidência de PIS e COFINS sobre a base de ICMS. Então, o ICMS foi retirado, né, nesse processo da base de cálculo do PIS e COFINS, reduzindo então o PIS e COFINS e então, trazendo esse ganho de 136 milhões que foi no balanço de 2020. Essa já é uma decisão que transitou em julgado, em última instância, mas já é uma decisão desde que o STF já julgou em 2017, e desde 2018 a gente já vem aplicando essa nova forma, né, de cálculo, de modo que daqui em diante não tem mais nenhum efeito. Esse efeito é toda uma recuperação do passado, desde quando a gente ingressou com a ação, que foi em 2007. Então, esse efeito passou, não vai ter mais. E só sobre a lei de informática, a questão da contabilização do crédito financeiro, à medida que a gente for reportando os trimestres, a gente vai reportar fazendo os ajustes na base do trimestre do ano anterior, né? Então a gente vai evitar essa necessidade de ficar apresentando sempre, como eu apresentei, né, o trimestre base e o trimestre oficial. A gente vai trabalhar sempre na comparação frente a uma única forma de contabilização do crédito financeiro, e aí vai nos ajudar na simplificação da apresentação, ok? E o impacto do crédito financeiro não gera nenhum impacto sobre o resultado, é simplesmente na forma do reconhecimento da receita. A próxima pergunta vem de Gustavo Fabrício, da RSP Capital. Poderiam explicar quais os efeitos do câmbio no resultado? Tinha um estoque com câmbio mais baixo, por isso a forte expansão de margem EBITDA? Se sim, podemos ver ROIC e margem caindo nos próximos trimestres? Sim, durante o ano de 2020, especialmente no primeiro semestre, quando houve uma desvalorização cambial muito forte, isso fez com que os nossos preços
fossem logo recompostos, né? E, naturalmente, então, o custo do estoque ele fica um pouco defasado ao longo do tempo e vai se recompondo na medida que novas mercadorias chegam com preços atualizados. Então, de fato, a margem do ano de 2020 ela foi um pouco superior à nossa média histórica e a perspectiva para frente, de fato, é ela voltar, então, ao histórico, né? Porque, então, os custos, eles já estão, nesse momento, eles já estão alinhados, né, com os preços atualizados. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem de Maurício Fernandes. Gostaria de saber se a redução de 10% na tarifa de importação de produtos eletrônicos gera algum impacto para a Intelbras. Muito, quase nada realmente de impacto, né? Por claro que a maioria dos nossos concorrentes tem a mesma, são afetados da mesma forma, a maioria dos nossos concorrentes fabricam produto no Brasil, importam sua matéria-prima, e então a influência nessa questão de competitividade e tudo mais é muito pouco afetado, né? Que são 10% percentualmente, né? Se era 10% imposto, então tem uma queda aí de 1% e no imposto. Então, essa variação cambial, né, que é o que mais realmente influencia os preços, ela praticamente se dilui, ela desaparece no momento que a gente ajusta os preços em função do câmbio ou a baixa, né, se ele cai. Então, tem influência praticamente zero nas nossas preços e na competitividade e no resultado. E só completando, Soltair, da lista de NCMs que foi afetada com relação a essa redução, de fato, o impacto sobre os nossos produtos, sobre as NCMs que a gente comercializa, é muito baixo, né? Praticamente são muito poucos produtos que temos comercialização que acabaram sendo impactados, mesmo dessa forma marginal, como o Soltair comentou, na redução. Bem lembrado, Bruno. Eu não tinha nem visto ainda essa lista de produtos que não estavam realmente para receber, mas então mais uma informação. Isso, é muito pouco. Próxima pergunta vem de Marco Antônio. Com a nova planta de Tubarão, vocês acreditam em uma margem para a energia solar acima de 30%? Obrigado. Não, para Tubarão, digamos, lá ela não vai trabalhar com energia solar, ela vai trabalhar com a unidade de energia, né, que está concentrada em no-breaks e fontes e uma série de outros produtos. Lá está concentrado isso. O solar está localizado aqui mesmo na matriz, e a margem, não sei, essa informação, como é que está aí, o Rafael poderia comentar um pouco. Não deve ser um pouquinho menor de 30%, mas a gente espera crescer bastante e manter essa margem histórica que a gente vem fazendo, mas é um pouco menos de 30%. Eu acho que vale, só complementando também, Rafael, a energia solar vem ganhando escala, né? E ao ganhar escala a gente tem dois grandes ganhos. Primeiro, na capacidade de compra e a melhor negociação. Então, à medida que a gente está ganhando escala, a gente está conseguindo melhores negociações e, por consequência, melhores custos, e isso a gente consegue ou melhorar a competitividade na ponta, né, aumentando o giro, ou até absorver um pouco melhor na margem. E o segundo ponto é que, mesmo com uma margem bruta um pouco mais apertada, a margem EBITDA de solar é bastante em linha com a margem da companhia, uma vez que as despesas, né, com esse ganho de escala, não sobem proporcionalmente. Então,
a energia solar vem contribuindo de maneira bastante importante para o nosso resultado também. O Bruno, eu acrescentaria, né, que desde o início, né, quando iniciamos, como já comentamos todo no Roadshow, estamos muito confiantes na energia solar pela estratégia nossa adotada de atuar em pequenos e médios projetos, onde é caso a caso, não tem aquela concorrência, leilão predatório que existe em grandes projetos, que não é a nossa estratégia, é trabalhar com o nosso canal, a nossa revenda, e a margem, como eles falaram, realmente pode até cair um pouco percentual, mas o volume que estamos tendo, que está crescendo e que esperamos, e também o volume de despesas que tem, ela fica bem em linha com a nossa tradicional a rentabilidade da empresa. A próxima pergunta vem de João Tobias. Bom dia. Vocês poderiam esclarecer a política de dividendos da companhia? Rafael? Sim, a nossa política de distribuição de dividendos, a gente distribui um pouquinho acima do mínimo, de 25%, onde a gente trabalha com 30% sobre o lucro líquido semestralmente. Então, sobre o resultado do meio do ano, a gente antecipa 30% e no encerramento do balanço faz a outra parte. Esclarecendo também que neste balanço de 2020, a gente já fez uma antecipação, né, tendo em vista até esses resultados extraordinários que aconteceram de recuperação de resultados do passado, como esse valor substancial aí de recuperação de PIS/COFINS, né, que foi uma ação impetrada em 2007, que retroagiu até 2002. Então, como teve esse ganho extraordinário, a companhia, excepcionalmente nesse balanço de 2020, a companhia, no mês de janeiro, já fez essa antecipação para os acionistas anteriores. E agora, então, a partir desse ano de 2021, seguimos com o tradicional de distribuição, que é no fechamento do semestre, faremos a primeira distribuição de dividendos sobre o ano de 2021. A próxima pergunta, de Tiago Albuquerque. O real continuou se desvalorizando no início de 2021. A companhia já realizou reajustes de preços suficientes para restabelecer a margem bruta? Em caso positivo, houve algum impacto negativo de demanda? Sim, pode falar, Rafael. Sim, os nossos preços eles estão ajustados e também desde o último quarto do ano passado a gente mudou nossa política financeira fazendo hedge cambial de todas as entradas de matérias-primas, de modo que também a gente conseguiu minimizar bastante esses impactos, né, de necessidade de ajuste de preços. Então, nesse período, quando o dólar sempre teve essa tendência de desvalorização, isso foi muito importante porque vai, de fato, amortecendo, né, a necessidade de reajuste, porque tudo aquilo que entra no estoque, aquele custo médio do estoque, a gente está protegendo. Então, o nosso passivo, ele está hoje muito em linha com o custo médio do estoque. Então, o nosso passivo, ele não está mais desprotegido, gerando assim, então, uma necessidade muito premente de reajuste. Então, conforme esse custo médio vai aumentando, a gente vai também reajustando os preços. E o impacto, né? Nós somos, todo mês, nós ajustamos a tabela conforme a questão do câmbio, e o impacto no mercado não existe, né? Principalmente em todos esses nossos setores, né? Que é muito dolarizado, né? Não é preço em dólar, mas tudo é importado, os componentes eletrônicos, então o mercado já tem esse costume, né, ao longo do tempo, mas não houve influência desde
o início, né, do semestre passado e até agora não tem influência quando você reajusta os preços. Se nós, claro, só acrescentando, se nós, o varejo, né, se nós dependesse do varejo, principalmente do grande varejo, tem um pouco de dificuldade. Quando você aumenta os preços, você é muito mais, não é a questão do consumidor, mas é negociação, poder de negociação do grande varejo. Né? Mas como a gente depende muito pouco deles, do grande varejo, estamos concentrados no canal corporativo ou pequeno varejo, né, das nossas revendas, temos essa facilidade. A próxima pergunta vem de José Roberto. Qual a expectativa da Intelbras para lançar a locação de produtos? Já estamos trabalhando. Realmente é uma estruturação importante que estamos fazendo, são investimentos, já concluídos projetos seguidamente, e é um projeto que estamos trabalhando para que esse aumento de vendas não canibalize, digamos, as vendas normais, né? Que seja um adicional, é isso que estamos trabalhando, buscando projetos maiores, projetos realmente clientes que precisam dessa modalidade, mas estamos trabalhando em passos largos. A próxima pergunta vem de Fábio Rosenfeld. Bom dia. Obrigado pelo call. Algumas dúvidas. Como estão os estoques de produtos por segmento? Podem comentar se há falta de componentes/insumos para as fábricas? O que foram as pressões de custo logístico? Tem a ver com o custo de frete chinês? Como estão achando que será a evolução nos próximos meses? Bem, nós estamos enfrentando dificuldade de abastecimento e frete mais caro desde já do terceiro tri do ano passado. Já assimilamos esse custo de frete adicional, que são os containers, né? Dificuldade de container e assim por diante, que encareceu muito, né? Essa questão, mas já estão assimilados e já estão no custo. E a dificuldade de abastecimento de chipsets, que é uma dificuldade mundial, que o Bruno realmente já comentou. Estamos trabalhando duro desde o ano passado, meados do ano passado, conseguindo abastecer as fábricas. Uma estratégia que adotamos, já pensando nisso, desde outubro do ano passado, setembro, outubro do ano passado, estamos trabalhando para comprando mais componentes do que a gente, na verdade, teria o nosso plano, certo? Quando temos o plano, nós estamos comprando a mais para conseguir, pelo menos, aquilo que a gente precisa para manter a nossa fábrica. E estamos conseguindo. Com muito trabalho, com muita dificuldade. Existe ainda essa dificuldade hoje, continua igual, mas como estamos trabalhando para mais, ao menos o abastecimento da fábrica estamos cumprindo. A próxima pergunta vem de Gustavo Fabrício. Energia é o segmento de maior expansão. Dado o forte crescimento, podemos esperar que a receita em 2021 dobre com relação a 2020? Não sei se a gente pode falar, né? É projeção, né? Mas a gente tem planos de crescimento bem agressivos com relação à energia solar. Bem agressivos. Estamos, como disse, estamos trabalhando para mais, bem para mais do que passamos na época lá para os analistas no processo de IPO. As expectativas são muito boas com relação ao solar. O primeiro trimestre está sendo bom também. Acho que dentro dessa linha de raciocínio, as expectativas são boas. Né? Importante a estratégia que nós adotamos. Estamos muito felizes, está dando muito certo, né, com o envolvimento da nossa revenda de pequenos e médios projetos. E, então,
estou muito satisfeito com esse investimento. Próxima pergunta vem novamente do Sr. Caio. Existe alguma perspectiva de abertura de novas fábricas no Nordeste, visando conciliar com o potencial de energia solar da região? Fábrica não, mas já está no nosso plano, né? Digamos, estamos trabalhando forte para ter uma filial lá de CD e vendas, né? E uma parte de administração, CD, para agilização de distribuição, entrega rápida, principalmente na questão do solar, né? Que já estaremos realmente, teremos uma vantagem competitiva lá, então já estamos trabalhando dessa forma. Próxima pergunta vem do Sr. Frederico. Qual a expectativa de nacionalização de produção para o próximo ano? Quais produtos e em quais linhas? Qual a expectativa de ganho de margem com isto? Bom, a nacionalização de produtos, nós temos um percentual bastante forte aí de nacionalização de produtos, por volta de 80%. Hoje, o que ainda não é nacionalizado são alguns produtos pontuais que servem para complemento de linha, portfólio, que não tem muito escala, que a gente não tem intenção realmente de nacionalizar. Vários produtos nós nacionalizamos em 2020, pretendemos fazer agora em 2021 alguns também, que não lembro agora, e o percentual. E um que ainda tem uma forte processo de importação que não compensa ainda a nacionalização, e estamos sempre atentos, sempre fazendo as nossas avaliações, são os inversores e as placas solares, né? Essa não compensa a nacionalização. Pelos incentivos, pelas aquisições, né? Compramos e vendemos através de kits que não tem imposto algum. A importação. A próxima pergunta vem de Daniel Pasquale. Bom dia. O crédito financeiro em 2021 será similar ao valor de 2020? E será contabilizado ao longo do ano ou apenas no último trimestre do ano? Não, ele proporcionalmente, ele se mantém, né, na mesma proporção, e a gente contabiliza todos os meses, faz a apuração do resultado e do impacto em cada mês, contabiliza isso, e apenas a utilização financeira, a compensação propriamente dita, que é a cada trimestre, né? Após o encerramento do trimestre, no mês seguinte, se faz a compensação financeira via caixa, mas a gente contabiliza todos os meses. E complementando, né, como a gente vai passar um ano inteiro com essa nova forma de contabilização, à medida que o resultado for sendo comparado ao ano anterior, no caso 2020, a gente vai fazer a mesma contabilização no resultado de 2020. E aí a base de comparação fica direta, né? Sem impacto de uma nova forma de contabilização. A próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo, do Santander. Bom dia, parabéns pelos excelentes resultados. A performance da Seventh foi excepcional. Podem comentar um pouco sobre a operação? Podemos esperar esse tipo de crescimento em receita recorrente vindo de monitoramento remoto? Obrigada. A receita do crescimento da Seven vai continuar no mesmo patamar. Investimento em receita recorrente é uma estratégia nossa e também aquisições aí que estão bem próximas realmente de ocorrer já tem um volume bastante importante nesse negócio. E outros projetos nossos também estão bastante voltados para essa questão, tanto de hardware como de software,
e acreditamos muito nessa estratégia e estamos investindo para isso. A próxima pergunta vem de Pedro Vaz. Uma visão de mais longo prazo. Vocês vêm se consolidando fortemente no Brasil. Minha pergunta é se no futuro vocês pretendem expandir para outros países aqui na América Latina. Sim, uma das estratégias nossas, claro, né, o Brasil, estamos aí consolidando, temos muito desafio para fazer e crescimento nos próximos 4 anos aqui no Brasil, mas uma estratégia que adotamos para o mercado externo, que já há muito tempo a gente trabalha nessa questão de exportar e às vezes vai muito bem, tem um regresso, vai, e agora nós decidimos estrategicamente fazer no país que a gente pretende avançar igual exatamente o que fizemos no Brasil, com o mesmo trabalho, a mesma relação com os nossos canais, com revendedores, treinamento, marketing, suporte, fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Então, não temos muita ambição, pegamos o primeiro país, foi o Uruguai, algum tempo atrás, está indo muito bem, está dando muito certo, e agora já estamos vendo outro país, se será Argentina, ou o Equador, ou Colômbia, mas esse será passo a passo dessa estratégia para consolidar e ter a segurança que a gente quer também no mercado externo. A próxima pergunta vem de Júlia Riso. Seria interessante falar a visão dos executivos sobre o PL que pode reduzir os benefícios fiscais para a energia solar. Como impacta as perspectivas para o negócio da companhia? Bom, essa é o que a gente sempre trabalha, geralmente, com essa hipótese. O que não nos preocupa muito, que hoje, para os nossos projetos, que é pequenos e médios, se nós estivéssemos trabalhando em usinas, em grandes usinas, estaria bastante nervoso. Mas nós não estamos, né? Porque a usina 100% vai para a rede e ela vai pagar essa sobretaxa, essa taxa. Como nós trabalhamos praticamente, né, em usinas de telhado, em pequenos projetos, boa parte da produção ela já é consumida dentro da próprio estabelecimento, que não vai para a rede e não tem essa taxação, né? E o excedente que ela produzir, claro, poderá ter uma taxa, mas hoje o retorno médio no Brasil para o investidor é por volta de 4 anos, 4 anos e meio, dependendo da localização. E, poxa, se tiver uma taxa nesse excedente, talvez passe aumente aí um meio ano, um pouco do retorno, que ainda é um grande investimento para o consumidor. Próxima pergunta é do senhor Rodrigo. Qual o intuito da redução de operações da forfeiting? Quer falar, Rafael? Sim, essa foi uma operação que a gente iniciou há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando a companhia começou a crescer, justamente para permitir um melhor capital de giro para a companhia. Só que isso, ao longo dos anos, trouxe também uma grande exposição cambial, né? Tendo em vista que o nosso contas a pagar em dólar ficava exposto lá durante praticamente 6 meses, né? E a gente, ao longo do tempo, também não fazia hedge no passado, exatamente porque a gente sempre teve essa facilidade de repassar preços, né, para os canais de distribuição. Mas, desde o ano passado, como a volatilidade do câmbio foi muito grande, a gente resolveu mudar um pouco a política, reduzimos o prazo pela metade, se nossas contas a pagar em dólar, para que a gente fique menos exposto, e também passamos a fazer, então, hedge, como falei ainda há pouco, protegendo todo o nosso passivo cambial, praticamente em linha com o que está no estoque.
Então, a razão foi essa. E também porque, obviamente, a companhia, ao longo do tempo, a gente fez, então, como eu disse, a operação para viabilizar um melhor capital de giro. Isso foi conseguido com o crescimento. A companhia é uma boa geradora de caixa, então a gente praticamente só desfez um pouco da operação que a gente tinha montado no passado, voltando, né, ao que era, tendo um menor prazo aí de exposição cambial. E para ter um pouco mais de facilidade também na gestão de preços para todos os nossos segmentos de negócio, né, que tem um volume de 60 categorias de produtos, 60 grupos de pessoas fazendo gestão focada, e com isso facilita, né, a gestão de preços e também não teremos aí a questão de surpresa, de imbalanço, com variação cambial, fica bem mais estabilizado. A próxima pergunta vem de Antônio Prado. Quanto da base de revendas já está capacitada para comercialização e instalação de projetos de energia solar? E como enxergam a evolução de capacitação das revendas para solar ao longo de 2021? Mas nós temos revendas ativas que trabalham com a Intelbras em todos os produtos, aquelas que compram todo mês, por volta, passando de 80 mil revendas. As que estão capacitadas com solar estão apenas 3 mil. Claro que nós não acreditamos que todos irão trabalhar com solar, que tem uma característica diferente, né? Mas acreditamos que vamos chegar em 30 mil revendas preparadas e com intenção também de trabalhar com solar. A pandemia atrapalhou um pouco a questão da aceleração desse treinamento, mas mesmo com essa dificuldade, voltamos a acelerar. Então, a nossa meta chegar a atingir a pelo menos 30 mil revendas, né? que acredito que 2021 deva ter já um crescimento importante, mas vai ser assim, esperamos atingir nos próximos 3 anos aí 30 mil revendas. Passaremos agora às perguntas feitas por áudio. A nossa primeira pergunta vem de Wellen Wang, da Quest. Alô, bom dia, parabéns aí pelos resultados. Pessoal, vocês poderiam me tirar uma dúvida sobre a rentabilidade do negócio, né? Já faz uns 2 trimestres que vocês estão entregando um lucro recorrente acima de 100 milhões, e dadas as perspectivas muito positivas desse ano, né, que você até falou de solar, tem repasse de câmbio também em todo o resto, né? Dá para a gente esperar que o patamar de lucratividade ele deva permanecer nesses níveis? Obrigado. Rafael, quer responder? Sim, Bom, eu poderia dizer, depois pode complementar, Rafael, que os patamares de rentabilidade, como a nossa estratégia, sempre nos últimos anos, por isso, talvez um dos motivos que nós avançamos, nós procuramos sempre o ganho de produtividade, ganho de negociações e assim por diante, que sempre temos em todo ano, repassar por os preços, sempre procurar manter os mesmos padrões de rentabilidade, repassando para os preços, ganhando produtividade e vendendo mais. Então, eu diria que, né, o que se espera é nós mantermos os mesmos padrões de rentabilidade desses últimos anos, né? Teve aí alguma distorção um pouco na questão do EBITDA desse último trimestre do ano passado, em função também dessa questão da variação cambial, que não tivemos, que o custo não aumentou na mesma velocidade que os preços, mas a tendência sempre é ficar com as mesmas rentabilidades desses últimos anos. Rafael, poderia complementar aí?
Ah, perfeito, é isso aí mesmo. O que a gente espera é manter o nosso histórico, né? Alguns sempre questionam, mas a energia solar tem margem menor, mas como o Bruno já falou antes também, é um segmento que tem despesas menores também, de modo que a gente espera manter de fato o nosso histórico aí de lucratividade. Tá bom, obrigado. A próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo, do Banco Santander. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns aí de novo pelos resultados. Na verdade, minha pergunta era sobre a Severance, que vocês já responderam, mas se vocês puderem aproveitar e falar só mais um pouco sobre como vocês estão vendo o ambiente competitivo, principalmente agora nesse trimestre, se vocês acham que os concorrentes, talvez por falta de estrutura de distribuição, estejam sofrendo mais com essas questões de disrupção aí na cadeia de suprimentos, e se vocês esperam em algum segmento uma pressão competitiva maior ou menor. Obrigada. Não, a questão da pressão da competitividade, né, como nós já estamos tão escolados nessa questão de ver competindo, né, em todos os pontos, que nós vemos aí a concorrência dos mesmos padrões, digamos, do mesmo nível. É claro que a gente estamos realmente, pelo menos, atendendo a que a gente esperava, nossos planos. Poderíamos estar fazendo mais se não fosse a dificuldade de abastecimento de chipsets. Mas, pelo menos, como estamos trabalhando para mais, pelo menos os nossos planos estamos conseguindo, né? E o que nos preocupa realmente não é o concorrente, que estamos sempre bastante atentos, é lockdown, é parada, é fechamento, né? A economia não tanto, né? O vídeo aí do ano passado, a economia caiu, mas nossos segmentos todos avançaram e crescemos, mas o lockdown é ruim, né? Porque fecha. Isso uma parte, né? Porque nossos revendedores, eles mesmo com lockdown, eles continuam uma boa parte trabalhando, né? Fazendo os seus trabalhos. Perfeito, muito obrigada. E só uma pergunta de follow-up. No quarto Q, vocês tiveram uma demanda muito forte, uma parte dessa demanda pode nem ter sido atendida. Faz sentido a gente pensar que o primeiro trimestre vai ser mais forte por essa demanda reprisada? Mais forte pela demanda reprisada poderia ser se não fosse a falta de componente, né? Realmente ele tem de ser, digamos, aí nos mesmos padrões aí, né, digamos, e ainda dependendo muito, né, desse final desses próximos meses aí em função do lockdown, né, que está aí essa insegurança, se para, se não para, se para mais, se para menos, se fecha tudo, que pode trazer alguma dificuldade momentânea, né? Mas estamos conseguindo, como falei, atender os nossos planos. Perfeito, muito obrigada, Satair. Parabéns aí pela estreia. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. As perguntas não respondidas podem ser encaminhadas ao time de RI no endereço ri@intelbras.com.br. Gostaria de passar a palavra para o senhor Altair Silvestre para suas considerações finais. Bom, queria agradecer a todos aí pela presença, todos que nos auxiliaram também aí, nessa estreia da primeira apresentação do resultado pós-IPO. Se a gente não foi muito bem, mas nas próximas nós vamos evoluindo com certeza. E queria reforçar, apesar de todas as dificuldades da pandemia e dificuldade de abastecimentos, como já comentamos, estamos bastante confiantes, temos muitos projetos bons e estamos trabalhando para mais daquilo que nós havíamos prometido lá para os analistas pré-IPO. Então, apesar de tudo, estamos bastante confiantes.
Dificuldades tem, com certeza, estamos trabalhando, mas estamos bastante animados com os novos projetos, com áreas que temos bastante mercado para expandir. E era isso. E agradecer e contamos com vocês no próximo encontro. A teleconferência da Intelbras está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem desconectar suas linhas agora e tenham um bom dia.